Olá, está começando mais um Revista TST, o programa semanal do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui você fica por dentro das notícias da Justiça Trabalhista. Veja os destaques da edição de hoje. Empresa é condenada a indenizar viúva de motorista que sofreu acidente fatal. Para a terceira turma, a culpa exclusiva da vítima somente se caracteriza quando for demonstrado que o comportamento do profissional tenha sido negligente ou imprudente, o que não ocorreu no caso. Empresa pública é condenada por crime de racismo contra agente de trânsito. E ainda, reportagem especial detalha o caminho dos processos na Justiça do Trabalho. Essas e outras notícias agora no Revista TST. A seção de dissídios coletivos do TST restabeleceu cláusula de acordo coletivo que permite a adoção de registro de controle de jornada por exceção. Nessa modalidade, se não houver qualquer apontamento de ressalva, prevalece o regime contratual pré-fixado. Vamos saber mais detalhes dessa decisão com o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Oi, Luana. O Acordo Coletivo 2014/2015 foi firmado entre a Souza Cruz e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo e Alimentação de Santa Cruz do Sul e região. Uma das cláusulas previa adesão ao sistema alternativo de controle de jornada, em que são registradas apenas as exceções ocorridas durante o horário normal de trabalho. Em ação anulatória, o Ministério Público do Trabalho sustentou que o sistema alternativo seria contrário ao que a CLT previa. O parágrafo 2º do artigo 74, na redação vigente à época, exigia a anotação de entrada e de saída para empresas com mais de 10 empregados. Para o MPT, o registro por exceção não permite controle efetivo e seguro. Além disso, gera a presunção de cumprimento normal e regular da jornada. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul anulou a cláusula do acordo. No Tribunal Superior do Trabalho, a decisão foi inicialmente confirmada pela seção de dissídios coletivos. Mas a fabricante de cigarros recorreu da decisão e interpôs recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. No STF, a tramitação processual ficou suspensa até a fixação de tese de repercussão geral sobre a validade da norma coletiva de trabalho, que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. No julgamento, o Supremo definiu a constitucionalidade da regra, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Com isso, o processo retornou à SDC para a avaliação do chamado juízo de retratação, ou reexame do caso para eventual modificação da decisão anterior. Na SDC, a relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi, considerou que o acordo entre a categoria e a empresa não causou prejuízo a direito trabalhista indisponível. Ela citou um precedente da própria seção de dissídios coletivos. Este precedente, que é da relatoria aqui do ministro Ives, foi no sentido de que nada impede que o sindicato obreiro e a empresa, por meio de negociação coletiva, transacionem a forma como o controle de frequência dos empregados será exercido, desde que não atente contra a lei, o que efetivamente não ocorreu naquele caso nem neste. O ministro Vieira de Mello Filho abriu divergência. Segundo ele, a cláusula da norma coletiva trata de medicina e segurança do trabalho. O que ocorre, no meu entendimento, tentando fazer um resumo, presidente, é que quando eu estabeleço essa jornada, eu asseguro a ideia da jornada britânica, dos pontos uniformes, que nossa jurisprudência já afastou em diversas ocasiões. Então, na compatibilização da nossa jurisprudência com a jurisprudência das turmas, que eu cito aqui em meu voto diversos precedentes, que afastam a possibilidade dessa jornada britânica, eu estaria aqui divergindo de Sua Excelência para devolver os autos à vice-presidência. O ministro Vieira de Mello Filho ficou vencido. Não participaram do julgamento em razão de impedimento os ministros Lélio Bentes Correia, Caputo Bastos e Maurício Godinho Delgado.
Por maioria dos votos, a seção de dissídios coletivos decidiu restabelecer cláusula de acordo que permite o registro de controle de jornada por exceção. Luana, é com você. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. E olha só que legal, uma nova página no site do TST reúne informações sobre precedentes constitucionais trabalhistas. É isso mesmo, Luana. E a plataforma conta com sessões de consulta e temas de repercussão geral sobre questões trabalhistas em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Pelo QR Code você acessa todas as informações que incluem dados estatísticos sobre recursos extraordinários interpostos no tribunal. Está disponível também um glossário com termos, conceitos e prazos relativos a ações e recursos constitucionais na área trabalhista, além de artigos e doutrina. Vamos agora para um breve intervalo e a seguir você vai ver: empresa de transporte é condenada por crime de racismo contra agente de trânsito. É daqui a pouco, não saia daí. O Revista TST está de volta, chegou a hora de conferir os julgamentos de destaque das turmas do tribunal. Na sexta turma, a empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre foi condenada por crime de racismo contra um agente de trânsito. Pois é, Luana, em reuniões, o profissional era ofendido pelo chefe com termos racistas. Vamos saber os detalhes da decisão com o repórter Pablo Lemos. Oi, Pablo. Olá, Anderson, Luana. O agente de trânsito relatou que o gerente de fiscalização cometia assédio moral ao pressionar a equipe para aumentar o número de multas aplicadas aos condutores de veículos da cidade. Para comprovar as alegações de assédio e de tratamento preconceituoso, ele gravou o áudio de algumas reuniões na empresa. Em uma delas, o gerente se refere a ele como negão. O empregado público disse que levou o fato ao conhecimento da empresa, mas a situação teria sido relativizada pela diretoria como mera impropriedade vocabular. Ao pedir indenização na justiça, o agente também apresentou vídeos em que o gerente, ao se defender numa ação civil pública relativa às cobranças, sustentou que se tratava de vício de linguagem e de forma de tratamento informal corriqueira na empresa. Entretanto, o empregado provou que durante 1h40 de gravação, o apelido era direcionado apenas a ele. Em primeiro grau, o pedido de reparação foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve o entendimento de que o chefe não teve a intenção de ofender o agente de trânsito. Para o TRT, o uso do termo teve um caráter apenas vocativo, porque não era acompanhado de adjetivos com conotação pejorativa. Mas, para a relatora do recurso do agente na sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cátia Arruda, a utilização de expressões relacionadas ao tom de pele é, em regra, associada à cor preta. Ainda segundo a ministra, o racismo muitas vezes se camufla de humor ou de vocativo e acaba sendo relativizado pela sociedade. Seguindo esse entendimento, o colegiado, por unanimidade, decidiu condenar a empresa ao pagamento de indenização no valor de 1 salário do agente de trânsito. A empresa pública entrou com recurso que ainda não foi julgado. Anderson, Luana, volto com vocês. Tá certo, Pablo. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. E uma empresa de vigilância e segurança foi condenada a pagar indenização por dano moral à viúva de um motorista que sofreu um acidente fatal. O caso foi julgado pela terceira turma, que reconheceu a responsabilidade civil da empregadora pelo acidente. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, foram registrados mais de 64 mil acidentes nas rodovias federais em 2022, sendo que quase 53 mil resultaram em feridos ou mortos. Ainda segundo o levantamento, o gasto estimado com os acidentes nas BRs foi de 12 bilhões e 900 milhões de reais. O cálculo da estimativa de custos de acidentes leva em conta despesas diretas e indiretas, como gastos associados a atendimento hospitalar. O estado de Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do país, lidera o ranking de custos. O montante chegou a 1 bilhão e 600 milhões de reais em 2022.
Na cidade mineira de Esmeraldas, um motorista morreu após bater de frente com um ônibus. O caso chegou à Justiça do Trabalho. Na ação, a viúva do trabalhador pediu indenização por dano moral. De acordo com o processo, o empregado cumpria a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Ele havia sido contratado por uma empresa de vigilância e segurança para vigiar as torres da TIM Celular, conforme as rotas traçadas pela empregadora. A perícia constatou que o motorista dormiu ao volante. Isso porque o veículo estava na contramão, não havia sinal de freios na pista e a seta não estava ligada. Nos exames realizados, não foram encontradas substâncias indevidas. A empresa atribuiu ao trabalhador a culpa pelo acidente. A alegação foi a de que o veículo estava em perfeitas condições e o risco ao qual ele se submetia era o mesmo a que qualquer pessoa está sujeita ao sair na rua. O juízo de primeiro grau acolheu os argumentos e afastou a responsabilidade civil da empresa. Mas a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais. O TRT verificou que o acidente ocorreu quase ao final do expediente do motorista, já no momento de exaustão do trabalhador. Para o regional, o acidente foi resultado das longas distâncias percorridas em trabalho noturno, com jornada de 12 horas. Nesses casos, segundo a decisão, o fato de o trabalhador ter dormido ao volante não gera presunção de que ele tenha a culpa exclusiva pelo acidente. Assim, foi fixada indenização por dano moral de R$ 110 mil à viúva. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que a culpa exclusiva da vítima somente se caracteriza quando for demonstrado que o comportamento do profissional tenha sido negligente ou imprudente, ou que tenha ocorrido outra conduta de estrita responsabilidade do empregado com repercussão no trabalho. Ele destacou os fatos de não terem sido encontradas substâncias ilícitas nos exames do trabalhador, nem indícios de ultrapassagem indevida. O ministro assinalou ainda que a jornada do empregado era extensa e realizada principalmente à noite. No caso, o relator avaliou que a atividade do motorista é de risco, o que gera a responsabilidade objetiva da empregadora. Por unanimidade, a terceira turma manteve a decisão que condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral à viúva. Foram apresentados embargos declaratórios. Fechando os nossos destaques, vamos agora para a sétima turma. Um supermercado no Paraná foi condenado a indenizar uma trabalhadora com câncer demitida um dia após ter apresentado atestado médico. A auxiliar de panificação já estava em tratamento quando foi contratada pelo supermercado. A profissional havia sido diagnosticada com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático que se espalha pelo corpo de maneira não ordenada. Anos depois, a mulher recebeu a notícia de que a doença tinha progredido e havia um tumor na garganta. Ela disse no processo que durante a pandemia pediu afastamento por recomendação médica e que no dia seguinte foi demitida sem justa causa. Na justiça, a empregada pediu reparação por danos morais por entender que a dispensa foi discriminatória. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná reverteu decisão do juízo de primeiro grau que havia condenado o supermercado a indenizar a auxiliar em R$ 5 mil. Para o TRT, a empresa sabia do problema de saúde desde a contratação, o que afastaria a dispensa presumida. O regional concluiu que o atestado não tinha motivado a demissão porque apenas recomendava o afastamento da trabalhadora do contato com outras pessoas. A empregada recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na sétima turma foi o ministro Cláudio Brandão. Ele explicou que a seção 1 de dissídios individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, concluiu que, por ser doença grave, o câncer pode causar estigma. Por isso, defendeu ser aplicável ao caso a súmula 443 da Corte. De acordo com o dispositivo, em casos que suscitem estigma ou preconceito, a presunção é de que a dispensa é discriminatória, o que dá direito à reintegração no emprego. Entendi que a dispensa se presume discriminatória de empregada com diagnóstico de neoplasia maligna e também pela ausência de prova dos fatos alegados à defesa relacionados à baixa dificuldade de relacionamento, comportamento inadequado e baixa produtividade,
Incide, no caso, repito, a súmula 443, razão pela qual eu conheço de recurso de revista por contrariedade à citada súmula. Por unanimidade, o colegiado restabeleceu a sentença e auxiliar de produção deve receber indenização por dano moral. O supermercado apresentou embargos ainda não julgados. Você sabia que o TST tem uma revista de artigos doutrinários? A revista do Tribunal Superior do Trabalho é organizada pela Coordenadoria de Documentação sob a direção editorial da Comissão Permanente de Documentação e Memória. Pelo QR Code, você acessa as edições mais recentes. E lembrando, Luana, que o material divulga textos nacionais e internacionais de especialistas da área trabalhista. E se você quiser divulgar um conteúdo acadêmico na publicação, é só enviar o material para o e-mail revista@tst.jus.br. Para acessar as normas de submissão dos artigos, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. E no próximo bloco, você vai conhecer o caminho percorrido pelos processos na Justiça do Trabalho. A gente volta já. Estamos de volta com o Revista TST e tem informação importante aqui no nosso telão, olha só. Até outubro de 2023, a Justiça do Trabalho recebeu e julgou quase 3 milhões de processos. Mas você sabe qual é o caminho percorrido pelos autos até o julgamento em última instância? Pois é, Anderson, e esse foi justamente o tema da nossa reportagem especial. O repórter Daniel Vasques detalhou cada etapa da tramitação do processo. Vamos ver. O funcionamento da Justiça do Trabalho se assemelha a uma pista de revezamento no atletismo. O primeiro bastão é entregue à vara do trabalho. É lá que se faz a primeira análise de um processo. Se alguma das partes não concordar com a decisão, o bastão vai para o segundo grau, nos tribunais regionais do trabalho. E se mesmo assim alguém se sentir prejudicado, temos a instância máxima, o Tribunal Superior do Trabalho. O TST uniformiza a jurisprudência trabalhista, ou seja, é ele quem conclui o percurso do processo. Em todo o Brasil, são 1.587 varas do trabalho e 24 TRTs. No Tribunal Superior do Trabalho, 26 ministros compõem a corte atualmente, e são eles os responsáveis por julgar os processos em última instância. Quando os processos chegam ao TST, eles são distribuídos aos gabinetes dos ministros por meio de sorteio. Para se ter uma ideia, só este ano, o tribunal recebeu 361 mil novos casos. O critério na distribuição garante imparcialidade e julgamento justo. Por força do regimento interno do TST e também de lei, o CPC prevê isso, não é possível a escolha do julgador quando há mais de um órgão responsável pelo julgamento da questão. Quando chega um caso novo aqui, ele é distribuído eletronicamente por sorteio. Isso garante uma isonomia entre as partes, justamente por conta de não ser possível essa escolha do órgão que vai fazer o julgamento daquela questão ou do ministro relator também. Para a análise dos processos, no entanto, é preciso respeitar as prioridades previstas em lei. Por exemplo, casos em que uma das partes é uma pessoa idosa. No topo da lista vêm as pessoas com mais de 80 anos, em seguida, aquelas acima de 60 anos. Pessoas com deficiência e com doenças graves também têm preferência. Embora na corte haja processos com a tramitação preferencial, existe ainda uma gestão daqueles casos com temas já pacificados no Tribunal Superior do Trabalho, com triagem que possibilita um julgamento mais célere. Cada gabinete define a ordem de julgamento. Costumo falar que é como uma prova de concurso. Você soluciona primeiro aquelas questões que são mais pacíficas, mais tranquilas, que o Tribunal Superior do Trabalho já tem uma jurisprudência firmada, e depois, com mais tempo, e esses primeiros casos representam ali 90% dos casos, depois, com mais tempo, você vai estudar os casos mais específicos ou que ainda não tem jurisprudência, discutir com o ministro também vai decidir aquela questão com mais vagar, porque se trata de questões novas ou de questões mais complexas. Como o TST é o último tribunal em que se pode recorrer de um caso, o tempo de apreciação acaba sendo maior. Hoje, a duração média de tramitação está em 626 dias, desde a data de chegada do processo
até a data da baixa. Mas não há uma regra simples do prazo de julgamento. O julgador pode se deparar com a análise de temas que exigem debates mais complexos, que demandam mais tempo para a análise da convicção de quem julga. A missão do Tribunal Superior do Trabalho é pacificar o entendimento acerca da aplicação da legislação trabalhista no âmbito nacional. Então, os casos chegam ao Tribunal Superior do Trabalho e normalmente são examinados primeiro pelas 8 turmas do TST e se houver divergência entre essas turmas, aí a questão sobe, por exemplo, para a SDI, por via de recurso de embargos, e a SDI vai pacificar essa questão. Há algumas questões que são mais relevantes e aí elas são afetadas ao Tribunal Pleno e pode acontecer, inclusive, o sobrestamento dos casos idênticos para aguardar aquela decisão. Saiu a decisão do Tribunal Pleno, aí é aplicada aquela tese fixada pelo Tribunal Pleno a esses casos que ficaram pendentes e gera uma pacificação sobre aquela matéria. Além dos julgamentos presenciais, para agilizar o trâmite processual, o Tribunal Superior do Trabalho conta com o Plenário Virtual, uma plataforma online na qual os ministros apresentam os votos e os advogados podem se manifestar. Outra alternativa que tem sido cada vez mais incentivada no TST é a conciliação. A qualquer momento, os envolvidos podem decidir resolver os impasses com base no consenso. A mediação é feita pela Corte e, assim que o acordo é firmado e cumprido, o processo é finalizado para viabilizar a execução dos direitos reconhecidos em juízo. Basta que a parte entre na plataforma do TST, disponível no QR Code que aparece aqui na tela. Entre fevereiro e novembro deste ano, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal realizou 1.347 conciliações. Mais de 240 milhões de reais foram pagos em acordos trabalhistas. Essa eficiência é reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Em 2022, o Tribunal Superior do Trabalho superou a meta de julgar o mesmo número de processos recebidos no ano corrente em 112%. Não é à toa que o TST é o Tribunal da Justiça Social. E este ano, Luana, a Justiça do Trabalho completou 82 anos. Desde quando foi instalada, em 1941, milhares de processos foram considerados históricos para as relações de trabalho no Brasil. E para saber mais, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. Fique agora com outras notícias da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu o troféu Diamante do Prêmio CNJ de Qualidade 2023. A homenagem ocorreu no 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Salvador. Concedida nos níveis prata, ouro e diamante, a premiação é um reconhecimento aos tribunais que investem na excelência da gestão. A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, divulgou o resultado da correição ordinária realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco. Ela destacou positivamente a implantação da política de integridade de 1º e 2º grau, as atividades da Escola Judicial, a política de segurança institucional e a atuação da Corregedoria Regional. A ministra também ressaltou a produtividade do 1º grau, que passou de 110%. Em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, o Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho promoveu o Seminário Internacional de Trabalho Decente e Sustentabilidade Social. O evento foi realizado na sede do TST em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube. A ENAMAT realizou ainda o Congresso de Direito Coletivo do Trabalho na sede do TST em Brasília. Transmitido ao vivo pelo canal da escola no YouTube, o evento discutiu as contribuições assistenciais e o adequado financiamento sindical. Esta edição do Revista TST termina aqui. Obrigado pela companhia. A gente tem um encontro marcado na semana que vem. Até lá!